Os donos da bola. Oferecimento Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência master. KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Redmac, construção, reforma e decoração. Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS entrando no ar na TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. Eu já vou chamar a enquete interativa. Antes eu quero cumprimentar quem nos acompanha também na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes FM 94.9. Obrigado pelo prestígio, pelo carinho da sua audiência. Na live do YouTube, você vai na aba Comunidades e participa desta enquete interativa, nos ajudando a fazer o Donos desta quinta-feira. Qual é o motivo das fracas atuações recentes do Grêmio? São escolhas do técnico Renato Portaluppi? É um fator anímico ou o baixo nível de alguns jogadores? Aba Comunidades na live do YouTube. Vai lá, participe e vote conosco. A gente vai à Central Band do Esporte com o Lucas Dias, que hoje nos traz um primeiro destaque do Grêmio. Lucas, boa tarde. Pois é, Meneghetti, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola e repercutindo a entrevista que aconteceu lá no canal do Meneghetti ontem à noite, Leonardo Meneghetti no YouTube, com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. E a gente começa aqui repercutindo, quem quiser assistir tem na íntegra no canal do Leonardo Meneghetti a entrevista completinha, mas a gente vai repercutir aqui uma resposta sobre Luizito Soares, a possibilidade de queda de astral do Grêmio a partir de uma saída que já está acertada do craque uruguaio no mês de dezembro, final da temporada. E o mandatário gremista falou inclusive em substituto. E a gente repercute agora. Desde o início a gente quis ele, né, também por um ano, aí foi uma condição, os 2 anos, enfim, dentro da negociação a gente fez uma boa negociação, né, podendo manter ele sendo jogando, sem o tratamento, e a gente sabia que isso não ia durar para sempre ou durar longamente, né, pela idade avançada dele já, né, se ele tivesse, senão ele não estava nem aqui, né, te brinca, tipo, já está ainda na Europa ou jogando em outro lugar. É claro que a gente pensa na possibilidade de um rebote, mas eu acho que o principal a mensagem que a gente está passando para o torcedor é, primeiro, de que o clube ele precisa de todos e a gente é, na verdade, o resultado de todos os sócios. Não é? Então, se quiserem outros Soares, vamos chamar assim, é importante que a gente tenha um quadro social forte. Nós não vamos parar por aí, ao menos essa direção, ele pensa grande, e lá na frente, quem sabe no próximo ano, a gente trazer um outro nome que também cause um impacto, né? A gente sabe que Soares é um só, mas que seja também do agrado né, da nossa imensa torcida e que mais do que isso, né, e que ele entregue desportivamente como está acontecendo com o Soares. Bom, eu queria destacar para vocês 2 pontos dessa resposta que a gente colocou da entrevista que fiz ontem no meu canal do YouTube com o presidente Alberto Guerra. O primeiro, porque eu usei a expressão rebote, então estou sendo aqui, tendo uma honestidade editorial. Eu usei, presidente, se eu não teme um rebote, quando agora tem data para o Soares ir embora, final do ano, ele admitiu que sim, que teme um rebote. Tal o impacto da chegada do Soares, por exemplo, não estou nem falando dentro de campo, no quadro social. Ele disse que sim. E Diogo Rossi, disse mais o presidente Guerra, que o Grêmio está atento ao mercado. Isso. Tá. E aí depois eu perguntei para ele, só como conceito sobre o Cavani, perguntei, né, conceitualmente está o Cavani, que agora foi anunciado, tá no Boca. Ele falou, sim, eu gosto do Cavani, é uma ideia de jogador grande. Eu gostei do conceito, Meneghetti, né, que o presidente apresentou ontem nessa entrevista que concedeu a ti, especialmente dizendo que está pensando na frente, né, que já está avaliando uma possibilidade de um substituto para o Soares. Disse que o Luiz Wagner e o Brum, né, estão fazendo essa análise e procurando esse jogador. Mas é bem importante que ele frisa ali, até para não criar uma falsa expectativa no torcedor, que não é assim, dia 31 de dezembro o Soares vai embora, dia 1º de janeiro chega o substituto. Ele deixou bem claro, né, não é no dia 1, ou seja, no dia 1 após a saída do Soares. Mas esse pensamento é importante e para mim tem uma coisa fundamental dessa resposta, Meneghetti, que é assim, ele, no caso o presidente, o Grêmio precisa do apoio do torcedor para esse jogador chegar. Independente de quando ele chegará e de que tipo de jogador será, o torcedor tem que manter apoiado, porque esse rebote é natural, eu acho até que vai acontecer.
né? Ah, tem 113 mil sócios, vai cair um pouquinho para 100 mil, para 90 mil. Diogo, desculpa, não vai acontecer. Vai a vinda dos os 40 mil que se associaram por causa do mais Soares, de 50, eles foram estimulados a se associar por causa do Soares. Eles já bem. estão dentro do quadro social. O Soares vai embora, o cara vai lá e vai rasgar a carteirinha. Não vai acontecer mas, isso. por Vai ter que exemplo, seguir vencendo. por Vai ter exemplo. que seguir vencendo. Claro, isso sim. Vai ter que seguir O cara vencendo. continua sócio se tem time competitivo. Isso. Não vai ser a saída Sim. do Soares que o cara vai sair do quadro social. Por exemplo, dia 1, após a saída do Soares, o Grêmio anuncia o Daverson, que eu até acho que é um atacante interessante. Sério? Eu gosto do Daverson. Eu tô bem. Tu não gosta do Na Daverson? hora, mas contrata na hora. Não, Ribeiro, gente, Não, desculpa. calma, deixa eu Tu explicar. não pode ir embora o Soares e trazer o Daverson. Tu pode trazer o Daverson depois, escondidinho. Esse é o detalhe. Não. O presidente Cara, Guerra... que depois vocês não sabem por que eles recortam o programa fora de contexto as coisas e a gente sai com Mas o daí, Daverson. é que não é fora do contexto. O Ribeiro tá dizendo no contexto. Cara, Você o JB, exemplo era... Diogo Rossi informa que Daverson é o substituto de Soares. Esse é o problema. Aí sim. Esse é o Essa é problema. boa, Valdão, essa é É isso que boa. eu digo, não adianta no dia 1 anunciar o Daverson. Aí esses caras vão Tem razão. embora, entendeu? Não, o modelo Ribeiro, Francisco, o modelo similar, Ibrahimovic. Ibrahimovic. Não, aposentou. Acho que o Grêmio deveria trazer o Ibrahimovic. Não, aposentou. Vamos lá, Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. Aí que Vem. tá. Eu assim, ó. Parabéns pra ele. Obrigado por ter acompanhado a minha Parabéns, entrevista. Eu sei que tu acompanhou ela ao vivo ontem e hoje pela manhã viu de novo. Pra tirar sua dúvida do teu new canal. Tá, agora toda semana tem uma entrevista no teu canal? Toda semana eu pretendo fazer uma entrevista. Isso é uma censura? Não, tal? não, uma pergunta. Daqui a pouco, né? Faz uma live, uma coisa, entendeu? Então, Não, sim, eu vou tem tentar risco. toda semana. Tem risco. Mas Mas até calma. semana que vem, Calma que isso semana que vem um amigo teu. Isso aí que tu disse vai acabar, não vai durar muito. Papito, semana que vem. Papito? Papito. Bah, esse eu Daí já gosto uma. pra caramba. Esse Esse já é o meu entrevistado semana que vem. Tá, fala, Ribeiro, que tá, terça-feira. o Ribeiro tá tendo uma síncope aqui. Ó. Não Aliás, tá muito bonito, viu, eu Ribeiro? tô até, vou Tá bem dividir com vestido. vocês, eu não sei, parece que eu tô no início do programa quando eu voltei. Eu não tô conseguindo mais falar no programa. Desculpa, eu vou embora. Assim, ó, tem alguma coisa que Só tá mudou acontecendo. o que Quer é voltar a ser o Chico da Lomba do Pinheiro e participar pelo WhatsApp? Dá pra providenciar. Tu quer voltar, tu tá afim ou tu prefere estar aqui conosco? Olha, Meneghetti, acho que até não é uma questão de gostar ou não, né? Porque 1 ano e 11 meses. Mas enfim, deixa assim, ó. Nossa, tu tá assim também? Olha só. Fazendo xizinho no calendário pra acabar. Não tô fazendo, não existe, né? Então, assim, ó. A tua entrevista é maravilhosa. A resposta do presidente é ok. Elogio o que ele não vê. Tá. É fantástico. Só tem uma coisa que eu vou dizer para vocês que vocês não estão enxergando. Tá bom. Me desculpem. Esta ação de trazer um super nome para remobilizar o torcedor via sócio, esse movimento o Grêmio já fez. Agora, o presidente não tem que trazer um substituto para o Soares. Ele tem que montar um time melhor. Por que eu estou dizendo isso? Não, me desculpe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Grêmio com o Soares só foi capaz de ganhar o Campeonato Gaúcho. Por quê? Porque o Grêmio tem o Soares, mas o time do Grêmio Não sei, não está definido ainda. Não sei, o Grêmio pode ganhar a Copa do Brasil. Tá bem, mas eu acho O Grêmio provável. pode ganhar a Copa do Brasil. Mas aí tu tá indo na matemática pura. Vamos lá. Eu acho que não dá. Tá bem. Ribeiro, Vamos O lá. Grêmio com o Soares é semifinalista da Copa do Brasil. E nunca se imaginava isso em novembro do ano passado. Perfeito. E se viu o limite do Grêmio. Tá bom, mas semifinal da Copa do Brasil com um time que vem da Série B é um baita do limite, Mas né? eu não estou tudo. Nós estamos falando a mesma coisa. O movimento que o Grêmio tinha que fazer e fez, e acho que fez muito bem. Ah, já tá cobrando títulos agora. Não, só um pouquinho, Ribeiro. Tu acha, Mas sinceramente... eu não consigo terminar assim, ó. É que tá longo, difícil. mas Não, segue. os outros estão longos, Tá, mas Meneghetti, segue. eu só falo Eu uma não vez. posso- eu não posso Os fazer- outros é que são longos. Eu só não posso fazer uma Senão eu pergunta. vou ter que ir lá em cima, lá com o Paulinho. Paulinho, começa a digitar o número. Vocês vão ver que eu sou o Que que é o lugar menos do Lucas fala. Dias na Central Band de Esportes. Eu acho. Ele Tá, não é mas interrompido. Só deixa eu te fazer uma pergunta enquanto Só que ele tem que dar tu tá informação. cobrando títulos. É só isso que Não eu quero estou saber. cobrando títulos, eu estou dizendo que a estratégia, na minha opinião, tem que ser diferente. Vocês estão falando em substituto do Soares. Eu acho que não é. Eu acho que ele time. tem que montar um time melhor. Tá, mas não dá pra gente... É debate, assim. Tu fala um pouquinho, eu falo outro pouquinho. E aí Não, a gente, quando a gente vai tu construindo. fala e eu entro, não é Tá, debate. mas Aí eu- fica olhando pra câmera lá e olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Tá, Ribeiro? Aproveita que só 3% da população tem olhos verdes. A situação é a seguinte, ó. A situação... Ah, isso aí é Isso é uma muito coisa... relevante. Isso é Não, muito Eu relevante. fiquei Isso aí é impactado. de uma relevância Eu fiquei impactado. brutal. Eu fiquei, Então, olha, olha agora tu olha desmanchou, Ribeiro. nos meus olhos, olha nos meus olhos. Não tem necessariamente dois caminhos. Nós não precisamos nem fechar com o Diogo Rossi e o Baldassi, achar que precisa trazer um outro megastar. O torcedor já estava sonhando com Cavani, com Alexis Sanches e qualquer coisa do tipo.
Tu pode ou trazer um megastar, um baita cara, ou tu pode diluir essa grana do Soares, trazer 2, 3 grandes bons jogadores e aí formar o time que tu quer. Olha só, eu não trouxe o Soares, mas eu trouxe, vou grenalizar total agora, eu trouxe o Rocher, o Arangues e o Ener Valencia. E aí eu montei um time. Não me serve. Não, Gente, numa dessas assim, dá. vamos lá. Tem Numa algumas dessas dá coisas. certo. O Grêmio do começo do ano que vem vai ser um Grêmio diferente do começo desse ano. Tu não vai precisar remontar tudo. Essa é a primeira coisa. O Grêmio deste ano contratou um superstar que se pagou. Isso é importante a gente colocar. Que se pagou e o Grêmio fez um bom time. Que durante a temporada parece estar se mostrando insuficiente para ganhar grandes títulos. O Grêmio vai começar o ano que vem tendo que fazer ajustes no seu grupo. Correto? Só que o Grêmio pode sim fazer um movimento de novo que deu tão certo de um superstar que se paga. A torcida do Grêmio mostrou que paga o superstar. Mas o movimento já foi feito. Não, faz de novo. Ele tá indo embora. Não, Ribeiro. Assim, ó, gente, O problema é qual é o superstar que vai estar... Não, mas é que assim, eu acho que não é quantos o superstar. sócios o Grêmio arrecadou a mais? 52 mil. 52. Esses 52 já vieram com o Soares. Eles não virão, não, porque eles já estão. O mesmo mas que o vem Grêmio outros. tem um outro superstar, Meu não vai ter mais querido, 50. Ribeiro vai ter mais Neto, 20, mais 30. Mas Ribeiro, por aí. Ribeiro, Então não o adianta. Grêmio- O movimento não vai ser igual. Tem que fazer Não sei. time. Não, sei. Nós Ribeiro, não sabíamos o tamanho do Soares, Ribeiro. Ribeiro. Aí tá errado, não tem como saber. Ribeiro, Não o sabia. Grêmio tem 8 milhões de torcedores e 130 mil sócios. Tu pode mobilizar mais gente, cara. Tá, mas o Baldassi, Tem o uma- que eu tem quero uma dizer é o outra seguinte, coisa ó. ganhar, pô. Em peraí. dezembro, todos os astros vão ter que se alinhar, porque, por exemplo, alguém está dizendo o Alex Sanz está livre, e não vai ficar livre daqui até dezembro parado. É um veterano, Então, assim, outro não dá. É que esse não é superstar. Não tá? é. Esse não é Não superstar. Eu acho, assim, ó, eu acho o seguinte, tá? Nesse ano, o Soares, se ele tivesse saído como ele queria e tudo mais, aquela história toda, e contratasse o Alex Sanz, eu acho que no embalo ia. Sabe? Tem no uma embalo. coisa- não, tem que ter Agora, uma coisa começo de pra saber. temporada já teria que ser um cara mais superstar. A grande questão que eu tô pregando é, e eu adoraria que tivesse um, porque pro canal do YouTube é maravilhoso, dá audiência que é uma grandeza. E o melhor cenário pra gente foi o Soares ficar, porque qualquer jogo que o Soares decida dá muito mais audiência do que o gol 1-0 com, sei lá, pega um jogador do Grêmio, qualquer jogador, 1-0 gol do Gustavinho. Não vai dar a repercussão que dá do Soares. Então, pra gente é melhor que esses caras fiquem. Mas eu tô sendo minimamente sensato, dizendo que há 2 caminhos. Tu pode trazer um superstar e manter o projeto com a Marquespan ajudando, com o tio do Arroz ajudando, com a casa de apostas do Grêmio ajudando, beleza. Mas também tu pode chegar e negociar com esses caras algum tipo de outra retribuição, encorpar a grana, melhorar um pouco a folha que já está em 12, vai para, sei lá, seus 13, 14 para disputar uma Libertadores. Tá um pouquinho menos de 12. E traz 3 caras bons. Tem só uma coisa, um fator importante que eu acho que o Ribeiro está desconsiderando, o Baldasso também, o JB. E tudo bem, não tem problema, eu entendo que a gente desconsidere num todo, mas eu não posso desconsiderar. Que é o sentimento do torcedor. Quando tu para pensar na contratação que o Grêmio fez do Soares. Tu simplesmente dizer, o ano que vem o Grêmio tem que fazer um time competitivo e tudo mais. Eu concordo plenamente. Só que o fator anímico de ter um jogador como o Soares no elenco, no time, vestindo a camisa do Grêmio, é uma coisa que vai ser muito difícil de repor no ano que vem. E dificilmente tu vai repor em algum momento. Porque tu não vai conseguir trazer um jogador que nem o Soares em uma outra oportunidade. Nem sei se existe um jogador que tem uma conexão com o Grêmio como o Soares. Talvez o Cavani, muito bem citado pelo Meneghetti ontem. Eu vou citar um jogou aqui, mas eu só quero dizer que... Não, a partir de agora, né? Sim, esse teu depoimento, vou citar um recente. Não é tão recente, mas que mostra a dificuldade. Mas esse teu sentimento, que aqui só tu poderia fazer, junto com o Ribeiro e com o JB, que é o sentimento do gremista sobre a saída e a chegada do ídolo. Claro. Só vocês três, eu e o Baldasso talvez não tiver. A gente pode falar mais do impacto do Ener Valencia, do Arangues e tal. Esse é um sentimento que eu vi ontem na minha rede social. E aí eu vou lembrar de um jogador que passou pelo futebol gaúcho, não teve o mesmo destaque, mas é da mesma prateleira do Soares, embora seja menor que o Soares, na minha opinião. Forlan. E faz 11 anos que esse jogador passou por aqui. Claro. Não era o mesmo momento de rede social, não teve o mesmo impacto, ele estava sem estádio e não é da mesma grandeza do Soares, mas estão na mesma prateleira do futebol mundial. Estão na mesma prateleira. Tu entende que... Eu sei que tu entendes, mas assim, para quem está nos acompanhando, o Soares vai vender camisa do Grêmio daqui 10 anos. Exatamente. Daqui 10 anos alguém vai chegar aqui e vai dizer assim, tem uma camisa do Soares aí, ele jogou no Grêmio, né? Vestiu a camisa e tal, aquela coisa. Esse sentimento que na hora de repor esse jogador... Não é fácil. Tá, mas não é uma coisa... E eu entendo. E é por isso que o Renato vende camisa até hoje, e como o Falcão no Inter vende camisa até hoje. E é por isso que eu quis frisar no início
Porque o presidente deixou bem claro, gente, o Soares vai embora no dia 31 de dezembro e não é dia 1º de janeiro que vai chegar um jogador igual, ou para substituir, não é tão fácil. Eu tô na linha do Ribeiro, tem que repor um time, tem que fazer um time mais forte pro ano que vem, mas esta questão do sentimento que trouxe esses 52 mil sócios, não é fácil, eu entendo que o rebote vai acontecer. Vocês vão alinhar lá na geral do Grêmio, tu e o Ribeiro vão alinhar isso aí. Fala. Me permita ilusionar, Meneghetti, que é um termo... Eu te permito. Desde que nós batemos... Sim, o Paulinho que tá com o cronômetro lá, não sei. Desde que a gente bateu o River Plate aqui na aldeia, eu fiquei ilusionado. Cuidado que tu vai falar. Tu quer falar iludir ou ilusionar? Não, porque os caras, eles ilusionar, eles sonham, eles projetam, eles pensam grande, creem em grande, como já diríamos. Cara, é muito bom quando a gente aprende novas palavras. Exatamente. Não, mas é que isso é muito dos gringos. O Inter bateu o River Plate, eu fiz a brincadeira. Porque eles estavam ilusionando, passaram pelo Beira-Rio, não passaram, tá? Aí, lá pelas tantas, Menegas, dá pra fazer o seguinte, ó. Não tem o Soares, não vai acontecer, não tem como acontecer. Mas tu não tem o Soares, mas tu traz o Soares, tu não tem, tu traz o Soares do Botafogo, Tiquinho Soares, e o Michael, que também não vem, recebeu aumento, lá vai ficar para ponta esquerda, com 2, pelo preço de 1, tu tem no mínimo a mesma coisa, talvez até mais. Não, mas talvez eu vou te dizer uma coisa, tu pega bons jogadores, e eu não vou criticar eles, agora, eu vou te dizer o que faria muito bem pro anímico do torcedor como um todo. Se o Soares ajudasse a trazer esse outro cara. Independente do cara que fosse, pode ser até menor que ele. Ô, Lucas, vamos trocar a pauta, daqui a pouco a gente volta pro Grêmio. Bastidores da vitória do Inter sobre o River Plate. Pois é, tava todo mundo nessa expectativa, Meneghetti. Quando que o Inter vai soltar o vídeo dos bastidores? Mais de 30 minutos, que também estão nas redes sociais do Internacional. E a gente trouxe aqui um compilado que destaca algumas questões importantes. A liderança, nova liderança de Sérgio Rocher dentro do vestiário do Internacional. Gabriel Mercado e outros detalhes que estão nos bastidores do Inter. E a gente traz agora aqui nos Donos da Bola. Para jogar, sabiduría. Sufrimos juntos. Vem con nossa família, com toda essa gente que tuvo na rua. Eso es. No podemos hablar. Eso es. Hasta la última gota. Muita gente joga futebol. Pouco tem a suerte de viver um momento assim. Um momento diferente. Em casa, uma definição, mata-mata. E sonhando. Com a ilusão de ir por todo, gente. Hoy jogamos por la ilusão de ir por todo. Por la gente que vino, como falou o Chino, por la familia, por cada ser querido. Vamos a fazer grande jogo. Tem um grande grupo, com muita qualidade. Agora só tem que disfrutar aí adentro. Vamos, Fabiano Baldasso, me parece que está nascendo uma nova liderança no vestiário colorado. Além de tecnicamente ser um jogador exuberante, o goleiro Rocher tem uma personalidade que a gente destacou aqui ontem, no nosso Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, 19 horas. E essas imagens dos bastidores reforçam isso. Eu costumo dizer que o dirigente é elogiável quando nos surpreende. Quando não erra, evidentemente, e quando não faz o óbvio que qualquer um de nós aqui faria. A contratação do Rocher foi surpreendente para todos nós, porque nós nunca colocamos como prioridade contratar um goleiro, porque o John estava se afirmando. A contratação do Rocher foi uma novidade e está se mostrando um absoluto acerto do presidente Alessandro Barcelos pela liderança, e este vídeo, encantador vídeo dos bastidores do Internacional, para mim mostrou muita coisa. Eu vou dizer uma coisa, Ribeiro, tem um ditado espanhol, Ribeiro Neto, que diz que el diablo más sabe por viejo que por diablo. Sim, né? Sim. O diabo sabe mais por ser velho do que propriamente por ser diabo. Sim. Falando assim de experiência. Eu tenho 30 anos de jornalismo esportivo. Meneghetti e o Ribeiro Neto também são antigos dentro dessa profissão. A gente acompanhou muito o futebol da dupla Grenal, vestiários, ambientes, e conseguiu aprender a vislumbrar algumas coisas. Eu não vou usar o termo cheirinho, porque no futebol brasileiro já foi utilizado e não deu muita sorte. Mas vendo esse vídeo dos bastidores do Inter, a mobilização mostrada, a unidade, eu tenho a dizer a vocês que estão assistindo que decididamente está acontecendo. JB está escrito.
Meneghetti, eu não quero ser chato, mas é que, tipo, Não tem como tu te desprender disso. Eu acho do Tu não vai te caramba. desprender. Eu acho do caramba o torcedor acompanhar, eu acho lindo a gente ver. Achei muito bacana ver que o Rocher, de fato, chegou. Isso, sim, para mim é uma baita informação e já é uma liderança. Mas eu preciso informar que é a minha missão principal nesse programa. Isso sempre acontece. Não, isso dessa forma aí não. Não. Sempre acontece. Isso que tu viu o vídeo inteiro. A única diferença é que quando perde, não mostra, mas faz-se na vitória e na derrota. JB, tu sabe que tu se tem faz uma capacidade, tu tem uma Baldasso. capacidade sensitiva muito melhor do que esta frieza que tu está apresentando no programa. Baldasso, eu acho lindo. Eu já vi 500 vídeos de bastidores do Internacional vencendo jogos. O que este vídeo apresentou é diferente. Não, tem um conteúdo diferente. Que é diferente. O seguinte, o que eu acho que é mais bacana é o seguinte, eu entrevistei o Bruno Henrique na Zona Mista. Tá. Eu entrevistei o Bruno Henrique. Experiente, cascudo. Não foi isso que me chamou a atenção. Cabeça, inteligente, Não, se tu expressa que ele é um bem. jogador cascudo. Não, eu te entendi, mas jogador o que me cascudo. chama a atenção no Bruno Henrique, o Baldasso, é um cara intelectualmente superior. É um cara que tu olha, eu entrevistando ele, falei, pô, ele conecta as coisas. Então, assim, isso é bacana ter num grupo do Inter. Ponto. O Rocher chegou e já é uma liderança. Outro ponto. E eu concordo que tem. A única coisa que eu não posso me negar aqui a falar é esse tipo de mobilização sempre tem. Quando perde, não sai o vídeo. Vem, Ribeiro. Estava vendo a comemoração dos jogadores do Bolívar após a eliminação do Atlético Paranaense, né? Os pênaltis, Bolívar. Um time que tem a tradição dos grandes da América do Sul, embora agora seja com o Guto City e tal. Cara, eu fiquei, impactado, né? E eu vou dizer, talvez ele Fabiano Baldasso, lá de La Paz, esteja dizendo para os seus torcedores, eu não creio, que atitude, que temperamento está ocorrendo. É isso. Todos os clubes têm essa sinergia, essa empatia. Não tem. Não é por isso que o Inter vai ganhar. Sabe qual é o problema do Sul? Ribeiro, ao contrário do JB, o JB está normalizando hoje. Isso aí que a gente viu. Tu normaliza tudo. Tu normaliza, e é teu direito, tá? Deixa bem claro isso, eu só tô divergindo. Tu normaliza uma vitória como essa do Inter sobre o River Plate, como se o Inter tivesse tomado 4-0 do River Plate, tu iria normalizar. Tu normaliza o jogador extra classe, tu normaliza o jogador ruim. Não é tão ruim assim, não é tão bom. É o teu conceito. Tu puxa as coisas para uma linha mediana. E o que eu estou alinhado com o Baldasso, sem exagero do que está acontecendo, e o Baldasso tem o direito disso, é que a gente vê esses vídeos e eu acho, em primeiro lugar, muito legal isso que os clubes fazem. O Grêmio faz isso, o Inter faz isso, é muito legal, porque mostra, não especialmente para o jornalista, mas para os torcedores, um bastidor do qual eles não têm acesso. E nós, como jornalistas, estamos um pouco mais próximos, embora hoje não se entre mais no vestiário. Mas muito tempo atrás a gente entrava. Então é o seguinte, é um ambiente diferente esse do Inter. E aí eu comparo o Inter com o próprio Inter dos últimos anos. É mais espontâneo isso que eu vi nesta imagem. Me parece mais sólido, mais verdadeiro. Vai dar título? Vai passar pelo Bolívar? Vai ganhar e vai arrancar no Brasileirão? Não sabemos. Mas que é mais espontâneo e mais sólido, me parece. Eu resumo o jogo da seguinte forma. Não se sabe se o Inter vai ganhar um título ou não. Mas tu tenta, em todos os momentos, estabelecer uma observação que te aponte um encaminhamento, um rumo. O Inter parecia há muito tempo um time sem rumo, seja na questão técnica, tática, como também na questão anímica. O que eu vi nesse vídeo dos bastidores do Internacional é que o Inter talvez tenha um rumo, um objetivo definido e esteja brigando por ele com força. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe. Pode até ser que a gente esteja colocando num patamar muito maior do que de fato este vídeo dos bastidores seja. Só que a única coisa que eu não posso concordar com o Ribeiro é que ele normaliza o fator anímico no esporte. E o esporte, ele tem o fator anímico como fundamental. Senão, qualquer um de nós aqui estaria em qualquer ambiente, seja o nosso aqui, com anímico alto ou baixo. Vocês acham que a gente faz o programa aqui com anímico alto e melhor qualidade? Ou com anímico baixo também em boa qualidade? Claro que não. Tu não pode normalizar isso, Ribeiro. Brilhante, hein? Mas parabéns, estrelinha pro jogo. Eu vou discordar de ti, tá?
duas não é coisas no- dizendo, tá? não. Se o menino do River Plate lá não erra e bate com os dois não, mas pés daí- na mas ele é bola... Ah, não, mas daí aí eu vou te dizer o Aí seguinte. o vídeo já tinha acontecido. E se o peraí. Ener Valência acerta aquele chute cruzado? Ribeiro, Não, Ribeiro. se o Ener Acontecido. Valência acerta... Tá, Não então- vamos discutir o si, vamos Tá. discutir o que aconteceu. Mas vou aqui dizer- tu me disse Tá, agora ontem deixa eu isso. falar. Não, mas tu me disse Deixa eu ontem. falar agora, tu Não, mas- falou de mim, Não, mas agora eu quero, mas posso tu- falar, comandante tu do me- programa. tu ontem no programa da Rádio Bandeirantes, tu disse assim, o C não vale. Aí agora vale. Não, mas Engraçado, é né? que vocês estão definindo o favoritismo do Inter por uma atitude Ninguém de tá vestiário. definindo. Não, ninguém tá favoritismo. fazendo isso, Para Ribeiro. Estamos destacando o que a gente viu. Isso, que tá é um diminuindo tanto o Inter. diferente. Para um pouquinho, o Baldassi acabou de dizer que está acontecendo porque ele sente que, Não é através dessa favoritismo, não tem nada a ver com manifestação... favoritismo. Mas o que eu acho é assim, ó. Eu quero falar agora. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Tá falando a meia hora. Não estou falando Vai. na minha hora. Vai, Não, para de eu conversar, vou dizer mais uma vai. coisa. Eu tô ficando bravo com esse negócio. Para Vai, de fazer vai, isso, fala, cara. vai. Tu fala 500 vezes mais do que eu. Eu Ribeiro não falo tá isso chatão contigo. já, vai. Manda um Que chá de chato camomila lá pra pro caramba. Ribeiro se Chato acalmar. pra caramba. Olha aqui, ó. Vamos lá. Gente, vou fazer uma figura para vocês, tá? Que se diz assim, se oração, batuque, coisa parecida, o Bahia e o Vitória sempre ganharam Não, os só um campeonatos. pouquinho. Tu Pare esperou, com esse tu negócio. pediu pra Só todo um mundo pouquinho. calar pra dizer essa bobagem, Deus olha pra todo mundo, não é por isso que isso, um ganha ou nós não estamos falando entendeu? disso, E cara. atitude, é obrigação dos caras Não, mas ter não atitude. é obrigação. Deixa eu te explicar uma coisa. Obrigação. Deixa E eu o te Renato, explicar. viu o que o Renato falou semana passada do time do Grêmio? Foi justamente sobre isso que nós estamos falando agora. E eu digo que ele está errado, Ribeiro, que eu não vou é te por dizer isso uma que ele tá coisa. perdendo. Eu vou te dizer uma coisa, que imagino tu como uma pessoa inteligente que é. Opa. Isso aí a gente sempre ensinou que o cara é burro, é mais ou menos o que eu tô querendo fazer. Como uma pessoa inteligente que tu é, tu vai saber que os títulos conquistados pela dupla Grenal até hoje, sempre existiam concomitantemente equipes mais ricas e com melhores grupos. Claro. A dupla Grenal ganhou títulos na sua história por atitude. Não. Porque tinha. Isso é injusto. Porque nos mas moldes tá bem, Baldassi. não, Tá sendo injusto. só que a Tá atitude sendo injusto. estimula a bola. O Grêmio do Filipão não era melhor que o Palmeiras do Era Carlos um baita Alberto Silva. do time, Não, para era, aí. mas não era melhor. O Inter, Tá, mas- o Inter de 2006 não era tecnicamente melhor que o Tá, São Paulo. então- Só que lutou por um prato de comida mais do que os outros. Isso faz a diferença. Baldassi, A dupla Grenal nunca vai ter melhores times do que muitos. Ela só vai ganhar quando a atitude for diferente. Baldassi, mas eu acho, entrando no pensamento do Ribeiro, o Ribeiro tem um ponto que é importante. Em vários momentos, tu faz aquela mobilização, acontece aquilo e a bola bate na trave, entra ou bate na trave, não entra. Futebol é rigorosamente assim. Eu estava recentemente conversando com um dirigente importante de futebol brasileiro e tal, que tava fora, e ele disse assim, às vezes, cara, tu dá umas, vamos supor, tá? Se tu lesiona o teu lateral esquerdo titular e o lateral esquerdo reserva e não tem o que fazer, ninguém vai ter 3 laterais do mesmo nível no elenco. Aí tu perde um campeonato porque tu ficou sem lateral esquerdo, que é uma posição extremamente específica. E se um só não lesionasse, tu podia ter ganho. Então, assim, às vezes acontecem coisas que não estão... E tu precisa dos astros se alinhando para ser campeão. Isso a gente Então, sabe. a questão é, não é só isso Mas, claro. da mobilização. Mas, para mim, o mais interessante dessa mobilização que a gente viu é o Bruno Henrique é cabeça, o Rocher que já chegou sendo liderança. Porque o que falou, o que o Cudê falou, e eu sei que encanta o torcedor, porque é uma coisa que o torcedor não tem acesso. Mas o que o Cudê falou, ele falou na derrota. Mas eu não vou Não, diminuir, eu não mas vou diminuir os atletas. JB, vamos lá. Tu quer fazer figura, então vamos fazer uma figura. Os japoneses, das grandes montadoras de carro, elaboram durante anos o carro perfeito. Vai para a montagem, todas as peças muito bem colocadas, de grande qualidade. Técnicos, especialistas do Japão inteiro vão lá e acertam e montam o carro ideal com as melhores peças, novinhas, todas muito bem colocadas, tecnologia de última geração. Aí tu não põe gasolina no carro, ele não vai funcionar. Sem a gasolina ele não funciona. Pode ser. Tu tem que Não, colocar então gasolina. eu mais vou agregar então na tua figura. Às vezes o carro sai 6 meses depois tem um recall. É chamado por um recall do Exatamente. carro que os japoneses ficaram durante 2 anos projetando. Acontece. O que tu falou é verdadeiro, não é só isso. Mas eu não estou Mas é defendendo que também seja isso, claro. só isso. Mas é um ponto importante esse. Eu tenho um medo com o Inter, cara. E eu tenho certeza que quem conhece o Inter que está do outro lado vai saber do que eu estou falando. Tu conhece o Inter? Claro, mas a minha vida inteira eu fiquei com o Opa. Grêmio e Inter. O Inter, o ano passado, e eu sei, alguém vai dizer, não é a mesma circunstância, mas dá para entender. Fez uma força tremenda para bater o Colo-Colo no Beira-Rio.
E aí o jogo contra o Melgar, que era muito mais forte. Ah, mas que urubuzada, cara. Baldasso, pelo amor de Deus. eu Tem como voltar. o Esporte Gente, Clube Internacional. eu já tô achando ruim ter passado pelo River Plate. É só problema. É só problema. Eu é só conheço. É só problema. Eu conheço. Tá começando a achar bom, eu já. conheço a Padre Cacique, Avenida Beira Rio. Pelo amor de Deus, O Inter cara. passou pelo River. O que Bando de não pode urubu. agora, Baldasso, o que não pode agora é passou pelo River, tá? Tá lá em cima. Aí não pode agora achar que o Bolívar é barbadinha, que o Bolívar não vai lá, sobrevive lá e depois aqui vai ganhar de qualquer jeito. Não, cara. Isso é típico do Inter. Passa do River, cai pro Bolívar. Eu conheço, vai por mim. Lucas, vamos falar dessa reunião que o Renato fez com o grupo de jogadores. Pegou pesado lá. Pois é, o negócio pegou fogo ontem à tarde no CT Presidente Luiz Carvalho. É até importante contextualizar antes, Meneghetti, que houve uma reunião entre Renato e Departamento de Futebol no CT Presidente Luiz Carvalho. Os jogadores faziam o aquecimento no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho e depois o Renato se dirige ao gramado para iniciar a atividade. Mas antes ele reúne os atletas em uma roda no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho. E assim, né, Meneghetti, dá aquela boa e famosa mijada nos jogadores do Grêmio. Conversa e a todo momento quem estava lá conseguiu acompanhar que era, sim, uma conversa forte do Renato, de cobrança, principalmente pensando no jogo e uma remobilização para a partida contra o Fluminense no domingo. Aqui onde eu moro, no interior de Porto Alegre, lá na zona, no extremo sul, Diogo Rossi, que os mais simples diriam o seguinte: o Renato puxou as orelhas da rapaziada. Só que alguma coisa também aconteceu na sala do departamento de futebol, viu, Meneghetti? Opa. Porque a imagem completa que a gente viu no CT Luiz Carvalho, ela começa do Renato saindo da sala do departamento de futebol, vindo em direção ao gramado, já com uma cara não tão boa. Ele estava ao lado do Gabeira, o Alexandre Mendes, que é o seu auxiliar, e ele discutia, ele debatia, ele falava alguma coisa. Exatamente o que aconteceu na sala até o gramado, a gente não sabe. O que a gente sabe é que no gramado, de forma pública, porque o treinamento estava aberto, o Renato chamou todo mundo e durante 7 minutos, e por que eu estou citando que foram 7 minutos? Foi o tempo da filmagem, nós ficamos gravando do início dele falar até parar. Por 7 minutos o Renato discursou forte. Ele apontava para a arena, ele apontava alto, ele falava firme, dava para ver o rosto dele, o semblante fechado, falando com os jogadores. Era uma cobrança forte e pública, que com certeza aconteceu também no vestiário. O meu grande questionamento e a minha grande dúvida é o quanto a cobrança do Renato, neste momento, será suficiente. E a dúvida é: será que a mesma cobrança pública que ele fez aos jogadores, e que eu não considero ruim, também foi feita a ele internamente? Ontem o presidente Alberto Guerra estava no CT Luiz Carvalho, algo que não é costumeiro, ele não vai sempre ao CT Luiz Carvalho, mas estava lá, assistiu o treinamento, se fez presente. Mas o Ribeiro Neto, tem alguns aqui do programa, viu, Ribeiro Neto, que acham que a atitude não é importante. Então o Renato ir lá cobrar a atitude, como disse o JB, vai que a bola não entre, vai que o lateral se machuca, então não vamos cobrar a atitude. Ô, né? meu nobre comandante, Tu tá não falando mas comigo tu tivesse ou uma com o JB? declaração mau caráter. Não, eu fiz só um link, porque ele fiz só um me gancho. falou, ele me citou. Deixa eu falar. Mas que mala que Mas tu o tá, Ribeiro. Para o JB, o cara tá apresentando assim, Ribeiro Neto, não sei o que tem. Não tem. tempo pra criticar o JB, gasta o tempo pra te defender da acusação leviana que eu fiz. Ele me Vamos lá. citou. Vai, mala. Olha aqui, ó. Perdeu. Eu não Se perdeu, disse derrapou. em Ele nenhum sabe o que o Renato falou momento, mais. eu não disse em nenhum momento que não tem que ter atitude. Então tá bom. Obrigado, Ribeiro. Tá? Tá bom, Não, obrigado. aí tu tá sendo... Posso passar pro JB agora? Não pode. Olha aqui, ó. Eu estou dizendo que é uma parte do processo. Claro que é, concordo que o futebol é emoção, maravilha, é tudo assim. Só que o que importa mesmo é a bola. Quer um abraço, Ribeiro? Isso é o que faz ganhar, é a bola. Tá. Obrigado, Ribeiro Neto. JB, vem. O que mais é interessante aí é que o Renato tem que fazer isso, porque assim, não dá pra ficar achando que os jogos contra Goiás e o Vasco Entendo. são normais. O presidente falou isso na entrevista. Não dá, vem cá, tchê. O Goiás é aquela história seguinte: eu sempre tento trabalhar com futebol com esse contexto, tá?
Às vezes o cara diz assim, mas o JB, ou o Grêmio ou o Inter, porque sempre tem o... Quando foi com o Inter, tu falou que era isso. Quando foi com o Grêmio, tu falou que era isso. Cara, olha o antes e o depois. Porque assim, se tu tá há 10 jogos com vitória, aí tu faz um jogo mal e tu, desceu, tá bom, cara, todo mundo vai ter o dia não, até eu às vezes vou mal aqui no programa. Acontece. O famoso até eu erro. Tem um diagnóstico, Exatamente, o presidente acontece. fez. Agora, 2 jogos seguidos, e a gente passou livre o Goiás, que conseguiu o gol no final, mas todo mundo viu que tinha jogado mal. 2 jogos seguidos, a passos de formiga e sem vontade contra Goiás e Vasco, não dá para achar que, não, foi um ponto fora da curva. Não, tem que ir lá e falar. Eu só gostaria de saber se o Soares está sendo cobrado da mesma forma que todos os outros do grupo. Isso é importante saber. O jogo está escrito, por favor, Ribeiro. Tem um diagnóstico na entrevista que o Meneghetti fez com o presidente que ele com certeza foi feito, senão o presidente não teria falado na entrevista. O Meneghetti pergunta sobre esses últimos 2 jogos, sobre o empenho dos atletas, e o presidente diz assim, até tomarmos o gol, a coisa não ia bem, e aí parece que a gente acordou. Claramente é um diagnóstico de que não dá para esperar tomar o gol para acordar. O Grêmio tem que jogar o jogo antes mesmo de sofrer um revés. Porque a partida ela não começa no momento em que o Grêmio está perdendo por 1-0. Fica claro contra o Goiás que o Grêmio conseguiu e contra o Vasco faltava tempo para conseguir e não conseguiu. O jogo tem 90 minutos. A reclamação pública que o Renato fez depois do jogo contra o Vasco, e que me parece que o diagnóstico está feito a partir do momento da resposta que o presidente dá para o Meneghetti, é de que tem que jogar todo o jogo, tem que estar atento em todas as partidas. E até ele dá o discurso dizendo assim, não dá para jogar todos os jogos como o Inter jogou contra o River Plate. Ele deixou bem claro isso. Tu não vai jogar todas as partidas igual. Apesar de o Ribeiro achar que o fator anímico no futebol ele não interessa, o jogo contra o River Plate mostrou claramente que o fator anímico ele existe. E é o que eu espero contra o Flamengo. Para mim, a grande declaração do presidente vai vir a seguir, que é o presidente dando-lhe aqui no meio do Diogo Rossi, que ontem na Rádio Bandeirantes, hoje tem Donos da Bola Rádio? Tem Dono da Bola Rádio. Às 7 da noite na Rádio Bandeirantes. Estaremos lá? Eu não sei se tu tá na escala, eu sei a minha escala, não sei a tua. Eu acho que tem um dia que o JB não tá. Não sei se não é amanhã. Amanhã eu vou buscar a Maria. Mas assim, amanhã eu vou dar uma folguinha pra vocês aqui. Coisa boa. Só que é a declaração que o presidente deu no meio do Diogo Rossi, que não tem essa aqui de vencer o Flamengo de pouquinho, nós vamos lá pra rachar os caras. Tu viu, Lucas? Viu, Chiclé? Viu? Ele quer apresentar o programa. A ideia é essa, tá? Eles estão trabalhando pro JB apresentar o programa. Já tá chamando o Lucas, então eu só vou dar sequência. Não sou eu. Não tem gente trabalhando pra destruir, mas não sou eu. Estão trabalhando forte. Vamos lá, Lucas. Ribeiro adora. Vamos lá, Meneghetti, vamos lá. Vamos repercutir ainda o que o presidente falou, justamente sobre o confronto de volta do próximo dia 16, a próxima quarta-feira, lá no Maracanã, contra o Flamengo. E você, Meneghetti, contextualizou a questão do maracanaço que o presidente falou naquela conversa e naquele café com a imprensa. E agora a gente traz o que o presidente pensa sobre o possível maracanaço no próximo dia 16. Não tem ninguém ali no Grêmio que deixou de acreditar. Tá? A gente sabe que é difícil, muito embora é importante falar, né, que essa decisão do Soares foi antes do jogo do Flamengo, né? Então a gente tinha uma grande expectativa de sair com uma vitória, de fazer um bom resultado para ir para o Rio de Janeiro, né, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, ou com uma jornada a ser feita não tão épica como agora nós vamos precisar fazer, né? Mas mesmo assim, sabendo que nos primeiros 90 minutos estão 0-2 para eles, não tem ninguém que deixou de acreditar ainda. Né? A gente sabe que tem 90 minutos, que é possível ganhar de 2-0 lá. É difícil, é muito difícil. O Flamengo tem um bom time, parece que encaixa contra o Grêmio também, mas que a gente não desistiu ainda. E não me pergunta por quê, estou sendo muito sincero, eu sigo confiante. Não sei por quê, eu acho que a gente tem condições de classificar sim. Desta vez o presidente não usou a mesma expressão que ele apresentou no Café com Informação, um projeto que ele lançou semana passada na conversa informal com os jornalistas, quando falou, quem sabe a gente vai lá e faz um maracanaço, ao justificar por que a permanência do Soares é tão importante. Dessa vez ele usou a expressão, Diogo Rossi, crimezinho, que acho que quem sabe a gente vai lá e faz um crimezinho. E aí eu quero dizer o seguinte, é importante essa manifestação do presidente, porque o Renato, esta foi a minha pergunta ao presidente, ele parecia muito desistente depois do 2-0 para o Flamengo na Arena. Parecia o Renato um tanto murcho.
presidente descartou, rejeitou a expressão de que ninguém tá murcho, aí ponderou que, mas o treinador no começo, logo depois do jogo, começando o confronto, estava ali um pouco entristecido pelo 2-0, mas está todo mundo acreditando que é importante que o presidente passe essa mensagem externa, mas principalmente interna para o seu grupo. Eu acho assim, Meneghetti, a gente tem que ter duas visões, especialmente eu tenho duas visões. Eu não posso deixar de acreditar. No jogo, quarta-feira, quando a bola rolar, eu vou acreditar. Como torcedor do Grêmio, eu tenho que acreditar do primeiro ao último minuto e eu não posso deixar o torcedor do Grêmio desacreditar antes da bola rolar. Porque se eu entrar derrotado, aí mesmo que eu vou perder. Agora, é difícil. Eu tenho que ter ciência de que o jogo contra o Flamengo não é uma barbada. Não vamos pegar qualquer adversário. O Flamengo é um adversário potente, é um adversário que tem um poderio ofensivo. Tem uma frase do presidente na entrevista que ele dá para ti que eu concordo da primeira à última palavra. Quando o Flamengo joga contra o Grêmio, parece que encaixa. O Flamengo encaixa. Sabe, e isso aí é nítido. Tá, mas que tipo de estratégia tu tem que ter para um jogo como esse? Perdendo de 2-0 enfrentando o Flamengo. Tu te atira e tem o Gabigol solto na frente. Eu vou te dar a tu resposta. segura para... Que tipo de estratégia para um jogo como esse? Eu te dou rapidamente a resposta. Não é com gritos do vestiário de vamos lá. Não tu sei. pode ter certeza. Não sei. Sabe por quê? Eu faço uma pergunta para vocês Não todos. sei. Vocês acham que o Grêmio jogou mal contra o Goiás e o Vasco por quê? Por causa da atitude? Também. Aí é muito fácil. Era o mesmo time que fez grandes atuações em outros jogos. O time jogou mal, técnica e taticamente. Também. O coletivo foi mal e com base no mal do coletivo, as individualidades caíram todas. Contra o Goiás e Vasco, se tu tem vontade, tu ganha. Confortável. Contra Goiás e Vasco. É muito confortável. Vou te dizer o que eu vou te responder essa questão. Por que o Grêmio vem jogando mal nos últimos jogos? E eu disse isso ao presidente Guerra e ele rejeitou. Ele tem a posição contrária àquela que eu acho. Eu acho que o Grêmio murchou quando o Grêmio enxergou que o Campeonato Brasileiro está inalcançável e tomou uma segunda murchada quando tomou 2-0 do Flamengo. Aí viu assim, realmente não vamos conseguir ganhar nada esse ano. Então aí eu acho que o time do Grêmio murchou. E o que é isso? É atitude. E aí tem isso é atitude. Isso não é organização tática, não é deficiência técnica, isso é atitude. Mas tem uma coisa que se soma. Eu temo. Mas é se só a minha colocar visão. isso no topo da pirâmide, Meneghetti, o Grêmio não vai voltar a jogar bem. Não é, Ribeiro. É que tem uma coisa que tu não tá querendo entender e tá tudo bem, não tem problema. Tu pode não querer entender, não tem problema. Só que quando o fator anímico se soma às questões técnicas e táticas, piora. Para pensar que tu não gosta do Cristaldo. E tá tudo bem, eu sei que tu não gosta do Cristaldo. Eu gosto nem desgosto do Cristaldo. Só que olha a falta técnica que ele faz e soma o fator anímico do Natan, que não tem vontade quando tá em campo. Eu acho isso... Ribeiro, isso aí eu tu acho tem que somar essas Ribeiro duas Neto. coisas, somatiza os Ribeiro problemas. Neto. Eu não acho que seja falta de vontade. Mas eu não disse só isso, Ribeiro. Um time médio com atitude ganha. Um time bom sem atitude perde. Obrigado. Isso é verdade. Mas isso aí Vamos tirar o Ribeiro do comercial, né? Vamos tirar o Ribeiro do comercial, né? Do merchan. Não precisa, não faz Agora, diferença. tem uma frase... Então que o meu talento sobre é isso, atitude, não sobre isso. Ribeiro. Não, também é, Ribeiro. Isso aí me pareceu Também uma é. crítica. Sem vontade. Tu Só tá que querendo o dizer que JB, quando eu vou lá... Sem vontade, nem filho da Deixa eu só falar uma coisa. Nem conversam sobre isso. Na reunião, Só uma coisa sobre na reunião hoje, vocês conversam sobre isso. Atores, cantores, artistas, entendeu? O talento de vocês não importa. Ninguém importa disse é a Não, ninguém atitude. disse isso. Ninguém Mas disse isso. pelo amor de Deus, Ribeiro. Tem uma frase do presidente na entrevista que eu queria não deixar de falar aqui dentro do programa, porque eu acho importante. O presidente disse assim... Mais uma da entrevista pro Meneghetti? Tu viu 10 vezes essa entrevista? Impressionante. 10 vezes. Obrigado, meu querido. Impressionante. amigo. Eu vi. A tua audiência. Foi tu que viu, então. Foi tu que viu. Cara, não, olha, é que- sério, se tu tiver uns 1000 que assistiram que nem ele, tu é o cara mais impressionante. É que assim, Derruba o teu canal e Bato tu tá é bom. que assim, ó, todo conteúdo que eu acho bom eu tenho que assistir. Eu não adianta eu vir pro programa sem Mas nenhuma base. tu quis dizer e que o uma meu crítica conteúdo é uma eu sou- porcaria, o dele é bom. Não é que assim, ó, se eu vier pro programa sem base pra debater, daí não faz sentido, né? Mais uma porrada em todo Então mundo. assim, aqui. tá, Então, mas assim, Diogo Rossi. tem uma frase do presidente que é uma, não existe isso, mas eu vou usar essa expressão, uma meia verdade. O presidente disse assim, todo jogo importante o Grêmio joga bem. Presidente, desculpe, o jogo contra o Flamengo em casa pela Copa do Brasil era um jogo muito importante e o Grêmio não foi bem. Nós temos uma divergência sobre o jogo com o Botafogo, né? Que o Grêmio jogou bem, tu acha que o Grêmio jogou bem contra o Botafogo, né? Eu acho que o Grêmio jogou bem contra o Botafogo. É que o ponto dessa entrevista, o jornalístico, é o presidente, diferente do Diogo Rossi, que estava ontem na Rádio Bandeirantes negociando vencer por 1-0 o Flamengo e cair de pé,
o presidente disse, não, o Meneghetti falou assim, 2-1 contra o Flamengo lá. Não serve. Não, o Grêmio não tem que coisa tá certo, mas isso serve. Não, tá certo não ele. serve. Tá certo ele. Ô, Lucas, o caminho do Internacional na Libertadores da América está começando a se desenhar. Vamos lá. E vai se desenhar por completo ainda hoje, Meneghetti, porque temos 2 jogos para definir 2 classificados. Do outro lado, Atlético Nacional e Racing. O Atlético Nacional venceu por 4-2 o jogo de ida na Colômbia. Mas o que mais interessa ao Internacional é o jogo de Flamengo e Olímpia. O Flamengo venceu a ida no Maracanã por 1-0. E por que esse detalhe, tá, Meneghetti? Porque caso o Inter passe pelo Bolívar, o jogo de ida em La Paz e a volta em Porto Alegre, poderemos ter um Fluminense ou Olímpia ou um Fla-Flu. Se for um Fla-Flu, é um caminho bom para o Inter porque poderia decidir em casa contra qualquer um dos adversários passando pelo Bolívar. Se pegar o Olímpia em uma possível semifinal de Libertadores, teria que decidir no Paraguai. Eu prefiro o Olímpia decidindo fora de casa. Diga, Baldassi. Essa é a questão. Esse é o meu dilema. O que é melhor? Pegar o Flamengo decidindo a segunda em casa ou o Olímpia tendo que decidir a segunda fora? Eu acho que eu estou com o Meneghetti. Tive dúvidas hoje pela manhã, mas estou com o Meneghetti. O fato é que o caminho do Internacional é extremamente plausível. Gurizada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não estou dizendo aqui que o Inter vai ganhar a Libertadores, mas o pior o Inter já fez. Nós vamos ao intervalo e o Lucas Dias, outro super estiloso, na live do YouTube, conversa com todos vocês. Pô, é impossível o Ribeiro ter feito isso sem dar uma risadinha. Uma risadinha. E já manda um abraço pro Diego Greco, direto do manicômio. Sim, isso aqui é um manicômio, cara. Vamos lá. 19 mil pessoas, intervalo dos Donos da Bola, já no ar aqui no YouTube. Vamos trocar aquela resenha fraca. Eu gosto da resenha fraca. Resenha fraca é bom. Vamos lá. Quem é que mandou aqui? Mara Ione Zanotti Dutra. Olha só, Lucas, o JB de Olhos Azuis é o mesmo que feriado no domingo. Um abraço. Quem mandou aqui também? Niote, gol do Mengo. Quem mandou aqui? Lucas Lopes, Motoqueiro Neto. Por aí. Quem mandou aqui também? Pô, a galera mandou Motoqueiro Neto aqui. Chico Kim. Lucas, manda um abraço pro Brum. Avisa ele que o Rocher tá demais. Pois é, o pessoal achou caro. Gabriel Pinheiro. E aí, Lucas Dias? E aí, Gabriel Pinheiro? Tudo bem? Hermes Salvani. Lucas, para sermos campeões de torneio como a Libertadores, não podemos escolher adversário, correto? Abraço, Hermes de Bombinhas, Santa Catarina. Cara, para quem ganhou do Barcelona em 2006, escolher adversário é a menor das questões, tá? Tem que jogar o negócio e não tem mistério. Adenilson Venâncio Duarte. Lucas, já colocou o celular para carregar? Pô, tô com 4%, cara. Como é que tu sabe? Ué... Lucas Lopes, Lucas, já realizou um crimezinho? Sempre é bom um crimezinho. Gabriel Pinheiro, tá na régua? Sim. Cortei ontem para ir pro Rio de Janeiro amanhã. Obrigado, Estradolini. Um beijo. Tá na audiência. Inclusive, esse cara aqui comentou também ontem meu vídeo. Um abraço. Lucas Dias Repórter no YouTube, tá? Vai lá, se inscreve. Já passamos de 21 mil inscritos. Lucas Dias Repórter no YouTube. Se inscreve lá. Vou mandar um salve para todo mundo lá também. Se inscreve. Lucas Dias Repórter. Quem mandou aqui? Arábia Saudita é Grêmio. Gilvano Fernando Lima. Um abraço. Impossível estar na Arábia Saudita, né? Rango. O que tem hoje? O Gui Souza perguntou. Tô fora. Fígado, tô fora. Tô fora. Automaticamente fora. Hoje é shopping. Vamos jogar no shopping. Não, tô fora. Pedro Azeredo. Salve, Lucas Dias. Salve, Pedro. Lucas Dias Monstro. Um abraço, Gabriel. Salve, Lucas. E aí, Bruna Ferreira? Tá sempre na audiência. Que tu tá fora? Não, bife de fígado eu tô fora. Qual? Bife fígado? Fígado. Cara, extremamente saudável, é maravilhoso, cara. Não, tô fora, Menegas. Vamos nessa, bife de fígado e tal, arrozinho, feijão, salada. Não. Eu vou na segunda opção. Se a segunda opção hoje é um franguinho, que é o clássico aqui do... eu tô fechado. Tô fechado. Ó, quem mandou aqui... Luísa Rosa, quando tu colocou o vídeo pra passar, vazou que tava com 6%. Ah, por isso. O pessoal ouviu que eu tava com 6%. Desculpa. Marcelo, Lucas é nosso. Guilherme Silveira, mais um canal de Colorado? Lucas Dias Repórter. Lucas Dias Repórter. Só se inscrever lá. Já passamos dos 21 mil. Vai lá. Dali Grêmio, Elisandro Brasil. Dali Grêmio. Sobrancelha tá feita, sim. Beijo. Resultado final da nossa enquete interativa está lá na live do YouTube, na aba Comunidades. Qual é o motivo das fracas atuações recentes do Grêmio? As escolhas de Renato, quase um terço.
28%. O fator anímico, 12%. E a mais votada, o baixo nível de alguns jogadores. Contentamento com o grupo de jogadores do Grêmio, 60%. Tá, Roger. Tá aí, Diogo. Tá? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí Daniel Oliveira e grande elenco, mais debate esportivo no apito final, agora na Rádio Bandeirantes. E nós ficamos por aqui, passando o bastão para o Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Menega. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Hoje tem mais uma decisão, né? Ou duas na Libertadores. Uma, né? Envolvendo o time brasileiro. Flamengo e Olímpia, fora de casa. Flamengo ganhou o primeiro jogo por diferença mínima, joga por um empatezinho. Pro Internacional, qual seria o melhor resultado? Olímpia ou Flamengo? Porque assim, ó, quem passar de Flamengo, o Inter tem que passar pelo Bolívar, tá? Começa por aí. É, Depois que passar, vai pegar quem vem, que é Fluminense, contra o vencedor de Flamengo e Olímpia, contra o classificado de Flamengo e Olímpia. Se o Internacional, Mota, passar pelo Bolívar e pegar Flamengo ou Fluminense, o Internacional decide no Beira-Rio. Se pegar o Olímpia, decide fora. Mas ainda assim, eu prefiro o Olímpia. Olímpia? É porque o time é razoável, fez uma boa primeira fase da Libertadores América, mas é um time, na minha opinião, tecnicamente muito pior que Flamengo e Fluminense. Vamos aguardar então, né? O Flamengo seria o pior dos adversários. Ah, com certeza. Hoje, Palmeiras e Flamengo despontam como os favoritos, né? Não há nenhuma dúvida disso. Não há nenhuma dúvida disso. Tá certo, Valeu, então, Mota, Menega. bom programa. Amanhã tem mais, então, meio-dia. Amanhã tem mais Donos da Bola.